mundo. A Série B do Campeonato Brasileiro, portanto, foi aberta com uma partida só, exatamente a 7ª rodada, o jogo do Guarani ontem em Bragança contra o Bragantino. Claro que todos os torcedores bugrinos queriam a recuperação, principalmente porque o Bragantino não faz uma boa campanha, tá mal, tá lá na zona do rebaixamento. Mas quando a bola rolou, faltou inspiração para o Bragantino e para o Guarani. Guarani e Bragantino em Bragança Paulista. Os dois times precisavam da vitória. 3 dias depois da derrota dentro de casa, a segunda consecutiva, o Guarani entra em campo por algo mais do que os 3 pontos. Uma vitória representa a volta por cima. Logo de cara, o Bragantino chegou com perigo. O Guarani apostou nas bolas paradas, na força de Aislan, depois com Lucas. E quando construiu uma boa jogada, pecou na finalização. Nesse lance aí, não se sabe se Assisinho chutou para o gol ou cruzou na área. O goleiro Juliano fez a parte dele, defendeu bem esse chute de Luiz Mário. E na sequência agarrou a pancada de David Sacconi. Estamos trabalhando aí, o time deles tem muita velocidade no ataque, é isso aí, tem que continuar dando trabalho. Segundo tempo, os dois times foram com tudo pro ataque. O Bragantino chegou perto de abrir o placar logo no primeiro minuto. E o Guarani só não marcou com Assisinho porque Gilvan fez milagre. Pelo lado do Bugre, Juliano também foi salvador. O técnico Wilson Tadei parecia preocupado. Olhava para o banco, gesticulou, se irritou, orientou o time. Até o quarto árbitro, Rogério do Prado, ir lá acalmá-lo. Sou assim mesmo, eu gesticulo mesmo. Às vezes um detalhezinho que ninguém viu, eu tô vendo, entendeu? Então dá a impressão que eu tô, mas não é, eu tô colocando posicionando o meu jogador. Embora já saiba, mas às vezes fica dispersivo, esquece, o cara tá entrando nas costas. Então é a minha forma de trabalhar. O treinador mexeu no time, colocou o Rodrigo Paulista, o estreante Guto, Fabinho e nada. Dentro de campo a bola era jogada longe do gol. Quando o Bugre chegava com perigo, finalização. Não teve jeito, 90 minutos depois o placar ficou no 0-0. Para Wilson Tadei foi um bom resultado. Jogar com o Bragantino aqui em Bragança não é fácil. Tivemos no final do jogo várias possibilidades de ganhar. Mesmo no primeiro tempo, ganhamos muita chance de gol. Mas não fomos felizes na hora da finalização. Ponto fora de casa sempre é bem-vindo, porque é um campeonato muito difícil. Agora é treinar essa semana, porque terça-feira tem outro jogo pela frente. O próximo jogo do Guarani, como disse o Juliano, é terça-feira que vem, já na 8ª rodada, aliás, rodada cheia, na próxima terça, dia 28. O Guarani, nesse instante, é o 7º com 9 pontos, mas é claro, ainda teremos 9 partidas pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Evidente que essa posição será alterada. E aí, Renato, se tivesse vencido o Americana, teria sido um ponto somado fora de casa. Mas no momento do Guarani, o resultado agradou? Pelas circunstâncias do campeonato, não. O torcedor do Guarani ficou frustrado. Inclusive, alguns com quem eu tive a oportunidade de conversar, teve gente até que, inclusive, foi lá apoiar o time, ficou decepcionado. Pintou uma frustração, porque o time vinha bem dentro da competição, mesmo atuando fora, e essa era a expectativa contra uma das piores defesas da competição. Poderia, inclusive, criar alguma coisa a mais. Agora, o que se observou, a gente até separou alguns momentos que a gente poderia mostrar aqui para o amigo telespectador, foi aquele marasmo, um time sem inspiração, jogadores não conseguindo sair, erra-se muitos passes, e o Guarani tem um outro problema, o Guarani não chega à linha de fundo. Não conclui com sucesso jogada de beirada. E não faz as jogadas pelas laterais. E aí, evidentemente, melhora e melhora muito para o adversário. O Bragantino, óbvio que agradeceu. Valeu, Renato. A gente agradece a participação aqui, vamos terminando o programa, lembrando que agora, terça-feira, o jogo, a vitória é fundamental contra o Vila Nova. Terminou o EPTV Esporte, vem chegando aí o Globo Esporte, claro, cobertura total da final da Libertadores, Seleção Brasileira e muito mais. Obrigado a todos, um grande abraço, até amanhã. Tchau.